Olá! Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje, a gente vai apresentar para vocês um caso de facetas de resina, só que além disso, a Morgana vai explicar para a gente quais são os cuidados e os fatores determinantes para que você tenha uma longevidade nesse tipo de tratamento. Então vamos lá? Vou mostrar um caso hoje lindo para vocês, um caso de muita transformação, de uma forma muito rápida e muito conservadora, tá? Esse paciente compareceu ao consultório, então vocês podem ver na tela o sorriso dele, tá? Esse paciente, então, é um paciente jovem, né? 40 e poucos anos, e ele tinha esse sorriso que não estava mais agradando. Por quê? Paciente com bruxismo, então já tinha desgastes. Vocês podem ver que o desgaste já não está no mesmo nível, né? O sorriso já está inclinado. Esse diastema, que é esse espaço bem no meio dos dois dentes. Então, tudo isso incomodava o paciente, a própria cor, os dentes já com um certo, começa a ter um manchamento, né? Uma parte mais amarelada, outra parte não. Por mais que você faça um clareamento, já não fica mais, porque o nosso esmalte ele vai envelhecendo, né? E Exatamente. já não fica mais com aquele tom todo branquinho. Então ele queria realmente corrigir e também proteger os dentes dele. Por quê? Porque esse bruxismo estava desgastando demais. Se a gente olhar pela linha incisal, né, que era por baixo aqui do dente, a gente consegue ver até a camada de dentina já exposta. Então, que é a segunda camada. Primeiro vem esmalte, que é o tecido de fora, e depois vem a dentina. Então, esse paciente, por baixo, ali onde ele rangia, já estava aparecendo até a dentina. Então, a resina serve também para uma proteção, porque claro que ele vai desgastar a resina ao longo dos anos, mas pelo menos é material e não é mais o dente dele. Porque se deixar dessa forma, vai desgastando cada vez mais. Já apareceu gente aqui no consultório, né, Jean, com um Só uma cotoquinho de linha, né? dente, uma linha de tanto bruxismo. E parece que de uns anos para cá agora, o bruxismo tem aumentado muito. As pessoas estão mais estressadas, com mais atividades, mais coisas para fazer. E claro que o nosso subconsciente descarrega em algum lugar e aí às vezes a hora que a gente vai dormir realmente tem um apertamento ou um ranger de dentes, tá? E outra coisa que é importante lembrar, que o paciente, quando está num caso que nem esse, ele já percebe a necessidade da correção ou da melhoria e ele quer melhorar e sabe que já tem o desgaste. Só que foi um desgaste ocasionado de maneira natural no decorrer dos anos. Mas na hora do tratamento, a primeira coisa que ele já nos comenta é o seguinte: olha, eu quero melhorar esteticamente, mas eu não quero desgastar meu dente, eu não Isso. quero desgastar mais. Eu já vi vídeos na internet, eu já vi vídeos no YouTube, eu já vi vídeos no Instagram que o dente está desgastado e supostamente foi dito que era para fazer uma faceta de porcelana, uma lente de contato. E aí o resultado que se vê, por exemplo, até dá a aparência, logicamente, para o leigo que foi colocado algo de porcelana, sim, mas não um trabalho de lente de contato, quase uma coroa inteira onde houve um desgaste. Então, a premissa principal que a gente vê nos trabalhos de Hoje facetas as de pessoas estão resina mais é, conscientes, né? eu quero melhorar, mas eu não vou desgastar meu dente, eu não quero desgastar meu dente. Isso. Então, esse caso é um desses casos que a gente foi extremamente conservadores, né? Então, aqui vocês podem ver o sorriso dele. E vamos passar aqui para vocês, só um minutinho. Então, agora aqui, vocês podem ver o sorriso dele, tá? Então, a parte inferior também já tinha um certo desgaste, né? Vocês podem ver nessa região, ali dos incisivos, podem ver nessa região ali um pouquinho, uma curvatura, né, de desgaste, tá? Mas nem comparar com esse desgaste do arco superior, né? Aqui um sorriso de perfil, então vocês conseguem ver já desde o canino as linhas de desgaste por ou ranger ou apertamento de dentes, tá? Do Uma, outro lado, ó, mesma coisa, mesma característica, se tá? voltar uma dessas imagens, por exemplo, nesse canino lateral, mais aqui para essa parte mais posterior, o canino é um dente tão importante para essa finalidade estética e funcional, porque ele protege os dentes anteriores quando o paciente faz esse movimento de lateralidade, ele escorrega a mandíbula para um lado e para o outro. E um paciente que já desgastou essa ponta do canino, ele perde aquela função e já começa a desgastar então também os dentes da frente Os já, meus né? pacientes, eles já estão até craque, porque eles escutam falar em guia canina. Deixa eu checar a tua guia canina, deixa eu checar a tua guia canina. Então, tudo isso a gente acaba sempre fazendo com as resinas, tá? Então, aqui mais uma visão agora para vocês verem. Então, a gente não fez nenhum desgaste nesses dentes, tá?
Primeira coisa, a gente aqui na clínica é muito do planejamento, todo caso é muito bem planejado antes de ser executado, né? A gente sempre faz o que a gente chama de planejamento reverso. Então a gente chega ao final do planejamento e aí a gente executa através do que a gente realmente calculou, tá? Então aqui tem um enceramento, tá? Vocês podem ver essa regiãozinha, essa região onde vocês veem um aumento, ela aqui consegue ver um pouquinho mais de transparência. Então isso aqui é o que a gente aumentou do tamanho do dente, tá? E essa aqui é a guia que a gente faz através do enceramento e aí a gente vai adaptar essa guia na boca onde nos dá uma diferença, né? E a gente consegue saber o que a gente tem que aumentar desse dente. Então, com aquele planejamento, volta o slide para mim, Gia, por favor. Então, com esse planejamento, a gente consegue ver certinho o quanto a gente tem que aumentar. E aí a gente faz a primeira camada, né? Se vocês olharem, vocês conseguem ver essa primeira camadinha de resina. Aqui a gente já fechou o diastema, que é aquele espaço, né? Mas ainda na primeira camada, então a gente calcula, tem pessoas que a gente tem que aumentar mais de um lado do que de outro, tem pessoas que a gente divide esse aumento, tudo a gente calcula para que os dois incisivos fiquem com a mesma largura, tá? Isso é muito importante na estética, a simetria dos dois incisivos centrais, tá? Após a gente faz uma camada de dentina, então aqui vocês já não conseguem mais ver aquele dente curtinho, né? Aqui a gente está já numa segunda camada, a gente já faz uma camada que a gente chama de dentina, e aí assim a gente termina a camada de esmalte. Então aqui vocês podem ver um dente muito mais opaco, né? Um dente mais quadrado ainda, mais opaco, e ainda está sem a parte de refinamento, tá? E aqui já a parte de refinamento, de brilho, de anatomia. Textura. Vocês podem ver isso, vocês podem ver que com aquela foto anterior, volta um pouquinho, olha como ele está reto, né? E sem brilho. E aqui ele já está com anatomia, vocês conseguem ver essa curvatura em detalhes. Olha aqui a curvatura do canino, as ranhuras dos centrais, né? E aí consegue ver também já o brilho disso aqui. Lembrando que tudo isso foi feito sem desgaste, então o dente do paciente, ele está inteirinho ali embaixo, totalmente protegido, né? E outra, eu acho que outra também situação é quando gera esse tipo de brilho, como vocês podem ver, no primeiro momento o paciente pensa, tá, mas e a resina ou é porcelana? Gera essa dúvida. E uma outra, talvez, discussão que existe no meio, por exemplo, ou às vezes do paciente que vai procurar, que ele ainda tem muita dúvida de que ela fica fosca, que ela não tem brilho. E isso aí é exclusivamente decorrente do material utilizado, ou seja, tudo é resina. Então, não é nem literalmente do material, mas sim da marca do produto. Então, todo o material que vai ser feito esses trabalhos, resina. Só que é como a gente tem as conversas com o paciente, é que nem eu falar de qualquer outro tipo de produto e eu generalizar que é tudo igual. Celular é tudo igual, carro é tudo igual, resina é tudo igual. Não, tem as suas marcas e tem as suas finalidades. E também em termos também da resina e também da técnica e do material de polimento, né? Porque o material de polimento, então a gente tem as resinas que são excelentes e tem também um conjunto, que a gente chama um kit de polimento, que são um conjunto de borrachas, um conjunto de pastas, feltros, de diferentes granulações, para que a gente possa dar esse brilho. Então é uma série, né, desde a resina, desde as camadas até o polimento final, para a gente conseguir esse resultado bem natural, um resultado bem bonito. E aí, até por isso que casos que nem esse e de outros que a gente já tem apresentado para vocês aí nos vídeos, são executados aqui na clínica exclusivamente pela Morgana, porque isso depende da aptidão técnica do profissional. Então, novamente, ter bons produtos não significa que o resultado será excelente, porque eu posso ter isso na mão de uma pessoa que não tem, talvez, a habilidade técnica de execução. Não só do processo técnico, mas de ter a habilidade. Sim, porque, na verdade, a única camada que a gente faz com a guia é a camada lá, a palatina, aquela primeira que vocês viram, a gente usa a guia. Que é uma referência, É uma referência. Depois daquilo, é tudo à mão livre, né? Então, realmente, tem que ter uma certa paixão pelo trabalho. Isso eu adoro fazer. Os pacientes sabem como é gratificante para mim. Eles veem na hora a minha paixão por transformar esses sorrisos, tá?
Então aqui o paciente, então isso aqui é um pós imediato, tá? Então a gengiva ainda fica um pouquinho avermelhadinha, porque a gente tem que dar o acabamento para ficar tudo bem perfeito, porque não pode existir degrau, tá? Então a resina ela tem que acabar em nível zero ali embaixo para que realmente pareça bem natural e também porque biologicamente tem que ser dessa forma para ser saudável e estar sempre compatível, ter durabilidade e tudo E mais, outra tá? situação, então, como a Morgana comentou, esse tipo de coisa é tão importante que você pode fazer o teste em casa, se fez algum trabalho recente, principalmente, lógico, no caso aqui das facetas de resina, mas tenha talvez trabalhos com prótese, se você passar com o dedo e com a unha entre o dente e a gengiva, não pode existir um degrau ali, porque senão vai acumular placa, vai acumular bactérias nessa região, vai gerar cárie, vai gerar inflamação gengival, vai retrair a gengiva, é um monte de Um monte de problema. coisas. Só que é algo que isso é sigiloso ali, algo que está adormecido. Então o paciente às vezes nem sabe o que tem. E esse testezinho básico, às vezes de passar com a unha ali naquele local e sentir que tem um degrau, você já vai perceber se está certo ou se está errado. E aqui então a gente passando mais o sorriso aberto a gente também acabou fazendo, não foi feito facetas embaixo, mas a gente fez a resina desses dois elementos, porque estava muito desgastado, né? Aqui o dente está levemente ainda mais claro, porque isso recém-feito, então a gente sempre explica para o paciente, né, que passando 2 dias é que ele vai pegar a coloração adequada e a gente consegue já um dente, um sorriso já muito diferente, né? Rejuvenescendo muito esse paciente, protegendo o dente. Então, esse paciente tendo mais vontade mesmo de sorrir. E nesse caso, as guias foram restabelecidas, o paciente estava sem guia dos dois lados, então nós tivemos que restabelecer a guia dos dois caninos. Um canino a gente teve que acrescentar por trás, por palatina aqui, que a gente chama, para poder dar a guia, porque só a lentezinha na frente, a incisal, não chegava ainda da guia, tamanha era a diferença. Então tivemos que acrescentar um pouco de resina na parte de trás, para que quando ele fizesse os deslizes realmente tivesse a guia, para que a guia protegesse todos os outros dentes, também protege a nossa musculatura e a sobrevida de todos os nossos dentes e do tratamento. E outra Tá? coisa que a Morgana agora que é uma pergunta inicial do paciente na primeira consulta, que ele entende que não será feito desgaste, ele entende que é feito um procedimento em sessão única, então que ele é rápido, que atinge os seus objetivos. E uma outra pergunta que é importante é quanto tempo dura e se isso é resistente. Então, como a gente comentou logo no início do vídeo, então a Morgana vai passar algumas orientações dos fatores que geram ali a longevidade desse tipo de trabalho em função dos cuidados e das orientações. E vocês vão ver como é simples. Então, assim, todo paciente ele fica na dúvida, né? E agora, como eu faço para cuidar, né? Então, eu sempre falo, você vai ter um período de adaptação entre 15 e 30 dias, até para se adaptar com um novo sorriso, né? Porque traz grandes mudanças, né? Mudanças positivas, mas mesmo assim são mudanças. Então, a pessoa passa ali por um período de adaptação do lábio, adaptação. Tem gente que se adapta muito rápido, né? de um dia para o outro, né? Tem pessoas que se adaptam do Já dia que é para para o melhor, outro, sempre né? vai ser mais rápido, Mas tem né? pessoas que sentem quando a mudança é muito grande, que teve muita perda, as pessoas sentem um pouquinho. E aí tem um períodozinho de adaptação. Os cuidados são muito simples. A pessoa vai ter que escovar os dentes com uma escova macia, que isso não é nem por causa das facetas. A gente faz uma orientação sempre, que a pessoa sempre use escova macia, porque as escovas Macias médias ou ultra macias, isso, né? porque as médias e duras a gente sabe que só prejudica a gengiva, aumenta o nível de retração gengival, machuca e não é que limpa mais, tá? A gente acha, mas a dura limpa mais. Não limpa mais. A macia, se passada várias vezes, vai limpar muito bem também. E o fio sem dental, machucar. isso. E o fio dental, a gente orienta sempre o fio dental da Oral-B, que é um fio dental para saúde, é um da caixinha cinza, onde eu posso mostrar aqui para vocês, que também não é por causa das facetas. Nos nossos filhos a gente usa esse fio e na gente a gente usa esse fio. E eu recomendo para todos os pacientes, porque é um fio realmente que limpa muito bem, né? E ele escorrega muito bem, não desfia, então é um fio muito bom. Então a pessoa tem que ter os cuidados de higienização normal e depois a cada 6 meses, como qualquer consulta odontológica, né? Fazer uma profilaxia, uma limpeza odontológica a cada 6 meses e nessa consulta junto com a limpeza, nós fazemos um repolimento. Então, aquela parte das borrachas e dos feltros, das pastas, a gente faz novamente esse polimento. Para quê? Para que a resina fique sempre nova. E no né? alto brilho. E no alto brilho. Então, se você fizer isso a cada 6 meses, no máximo 8 meses,
que vai acontecer? Nunca vai deixar penetrar nada, ela vai estar sempre novinha, sempre branquinha. Eu sempre falo pro G, como a gente compra um carro, né? Se a gente não fizer a manutenção dele, eu vou levar ele daqui a 5 anos só na concessionária. Vai acontecer uma série de coisas. Então, o tratamento odontológico, seja ele qual for, é legal a cada 6, 8 meses, no máximo, fazer uma manutenção, uma limpeza, para que a gente faça uma avaliação e assim o tratamento vai durar por muito mais tempo, tá bom? Então vocês veem que é muito simples, é escovar os dentes com cuidado em casa, passar fio dental e a cada 6 meses visitar o dentista. Então não tem nenhum mistério, nenhum segredo. Não tem uma né? contraindicação, não tem algo que a pessoa, a partir do momento que ela realize, precisa mudar seus hábitos, seus afazeres, que é uma dúvida, às vezes, eu tenho que cuidar de fazer aquilo. Eu posso comer, tal, pode. Posso tomar vinho, o problema pode. não é relacionado a nada disso, tá? A vida é normal. Eu tomo vinho, pode tomar café, tudo normal. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo. Beijão para vocês e até o próximo vídeo.